Eu sou Matheus Soares, treinador aqui na Hilt do Brasil, e antes de te mostrar as nossas soluções em chaves de impacto, você já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Nós somos mais de 100 mil pessoas que resolveram ficar mais atentas à produtividade e segurança em seus trabalhos. Não deixe de se inscrever. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre chaves de impacto, de ponta quadrada, aquelas que são utilizadas para fazer montagens utilizando parafusos sextavados. Um dos maiores desafios de todas as montagens é, obviamente, a aplicação dos torques e dos torques controlados. A gente lança a mão de máquinas, a gente lança a mão de torquímetros, às vezes a gente precisa fazer torques com procedimentos, principalmente para fechamento de flange, fechamento de alguma tubulação. Então, realmente a parte da montagem, fechamento e desmontagem são pontos críticos da mecânica e dos trabalhos com chaves de torque. Como a Hilt pode ajudar vocês? Primeiro vou mostrar para você a nossa SW4, que ela faz trabalhos de forma longitudinal. Por quê? Para que eu consiga alcançar aqueles espaços mais difíceis. Então, para montagem e desmontagem de motores, estruturas aonde eu preciso ter uma formatação do equipamento de forma mais alongada. Ela vem com uma ponta quadrada de 3/8 e ela tem dois torques. O primeiro torque é 37 Newton e o segundo torque 106 Newton. Extremamente leve, muito prática para ser utilizada. E aí nós começamos com as chaves de impacto, com empunhadura já no formato que é mais conhecido por todos, o formato pistola. O primeiro, a nossa menor aqui, SW4, tem 3 níveis de torque: 90, 140, 213 Newton. A SW6, onde eu tenho dois torques controlados, 300 Newton e 450 Newton. A SW8, eu também tenho dois torques controlados nessa. Essa vai de 600 a 1000 Newton. E aqui a SW10, que vai de 1000 Newton a 1.600 Newton. E eu disse para vocês que a nossa SW4 de formato longitudinal, ela tem uma ponta quadrada de 3/8. A ponta quadrada que acompanha a 4, a 6 e a 8 é de meia polegada. E a ponta quadrada da 10 é de 3/4. E eu sei que você deve estar se perguntando, 1000 Newton com uma ponta quadrada de meia? Essa ponta vai quebrar. E essa é uma inovação que a gente traz nesse tipo de equipamento. Veja que a ponta quadrada desse equipamento, ela não é vazada, como comumente as pontas quadradas são, para você prender o soquete no equipamento. Ela não é vazada porque nós temos aqui um anel de vedação que faz a prisão do soquete de forma muito melhor do que o próprio anel de vedação. Vou mostrar para você, ele é muito fácil de colocar e ele fica extremamente preso, não fica frouxo, fica bem preso. Para retirar também é muito fácil, você faz a pressão e consegue fazer a retirada. Se eu tenho um anel para prender o soquete, então eu não preciso ter uma ponta vazada. Sem a ponta vazada, eu não tenho ponto de fragilidade. Sem ponto de fragilidade, essa ponta quadrada não se quebra com a facilidade que as pontas quadradas de outros equipamentos se quebram. Bem, é uma inovação muito mais fácil de colocar, muito mais fácil de retirar e eu ainda tenho essa segurança de não ter a quebra da minha ponta quadrada. Já para a ponta de 3/4, aí sim, obviamente, eu tenho mais material, Então aqui eu tenho uma ponta quadrada vazada. E qual é a inovação que a gente traz que acompanha aqui? Quando eu vou colocar o soquete, geralmente você tem aquelas travas metálicas para prender o soquete à ponta quadrada vazada. Então aqui eu tenho a ponta vazada, a ponta quadrada vazada, ela está obviamente aqui junto com a parte vazada do soquete, e o que você utilizaria? Aquele anel trava metálico para fazer o travamento do soquete. A inovação que a gente traz é um anel trava de polímero. Ele é muito mais resistente porque ele é muito mais resiliente. Então ele não vai se partir com a facilidade que um anel metálico se partiria. Fácil de colocar, está preso aqui soquete
a máquina e porque ele é mais resiliente, obviamente eu tenho mais segurança para fazer os trabalhos. Ótimo! Eu também sei que você deve estar pensando, bom, na contagem aqui eu tenho 11 torques controlados, considerando todos os equipamentos. Aonde estão os outros 60 para completar os 71 torques controlados que eu consigo entregar em só 5 equipamentos? O segredo está no nosso módulo de torque. Com o módulo de torque acoplado ao equipamento, eu consigo ter mais 30 torques controlados que eu posso ajustar no equipamento para fazer os meus trabalhos e encontrar aquele torque que você precisa para suas montagens. Como ele funciona? Máquina, módulo de torque, bateria. Pronto. Agora o módulo de torque controla o equipamento e através dele eu posso setar dentre os 30 torques qual torque é necessário para realizar o meu trabalho. Algumas vantagens do módulo de torque são muito importantes para o meu trabalho. Obviamente, poder setar o torque que eu preciso é uma parte fantástica. A outra parte é que com o módulo de torque eu consigo inclusive fazer leituras de QR Code das caixas de parafuso para poder setar o torque e além de tudo isso, eu também consigo extrair relatório. Aqui eu consigo colocar o meu cabo, ligar o meu computador e eu consigo extrair os relatórios de aperto. O relatório de aperto ele vai entregar para mim algumas informações muito valiosas. Qual torque foi dado, como eu pré-setei o meu equipamento e o mais incrível, se eu apliquei o torque e foi feito de forma correta. Se não foi feito de forma correta, ou seja, eu não cheguei no torque, e se eu não cheguei no torque, se eu corrigi o aperto. Então eu sei exatamente se o meu trabalho foi bem feito e se houve algum erro, se eu corrigi esse erro ou se ele não foi corrigido, me alertando para que eu possa fazer a correção posteriormente. Esse é um grande ganho para quem trabalha com montagem, poder retirar os relatórios e colocar isso na sua entrega de projeto. Quer mostrar para o seu cliente que o seu projeto foi feito conforme o que foi especificado, você tem o equipamento certo para realizar o seu trabalho. Bacana, né? E o módulo de torque eu consigo utilizar na SW4 e na SW6, entregando 30 torques a mais a esta e a este equipamento. Somando tudo isso, eu tenho aqui 71 torques controlados em apenas 5 equipamentos a bateria que vão trazer para você muito mais produtividade e muito mais segurança nos seus trabalhos. Gostou de tudo isso que eu te apresentei? Te garanto que tem muito mais. Então entra lá no nosso site, confira todas as soluções que a gente pode entregar para os seus trabalhos de montagem e de mecânica. E não deixe de nos seguir em todas as nossas redes. Um abraço, tchau!